Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Semana começa agora com tudo o que de mais importante aconteceu pelo país e pelo mundo. Veja agora os destaques que a gente separou para você. Eu começo essa edição do Jornal da Semana com um estudo inédito da Serasa, que avalia como o Estado Civil impacta na organização financeira dos brasileiros. A pesquisa apontou que os solteiros são maioria entre os devedores. Mas são os divorciados os que mais demoram a acertar as contas. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo registrou no ano passado 20 casos de síndrome respiratória aguda grave, causados por uma bactéria que provocou um surto de pneumonia na China. Os sintomas são parecidos com os de uma gripe forte, mas ela é mais agressiva e não pode ser tratada com qualquer antibiótico. A gente mostra os detalhes na reportagem que eu mesma preparei para vocês. Primeiro foi a Sofia, depois o irmão gêmeo. Mas no caso do Enzo, a pneumonia não evoluiu. Nela, os sintomas duraram 2 semanas. Começou com cansaço, dor de cabeça, um pouco de dor de garganta, tosse seca. Tatiana, que começou a tratar a filha em casa, decidiu correr para o hospital. Ela fez uma radiografia. Na radiografia constatou pulmão direito cheio de secreção, ou seja, estava um caso grave. Hoje, Enzo e Sofia, de 9 anos, estão curados. Mas a menina precisou fazer fisioterapia pulmonar e teve que tomar mais de um antibiótico, o que, segundo este médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, tem se tornado comum. O uso inadequado, indiscriminado de alguns antibióticos, principalmente da pandemia para cá, acabou fazendo com que muitos países tenham um perfil de resistência aumentado do Mycoplasma parasitomicina. A circulação da bactéria Mycoplasma pneumoniae não é recente no país, mas o surto de pneumonia provocada por essa bactéria em novembro na China fez a Organização Mundial da Saúde emitir um alerta. Só aqui em Santo André, na Grande São Paulo, pelo menos 5 crianças que estudam na mesma escola foram diagnosticadas com a doença. Todas elas precisaram ficar internadas. Mas os médicos afirmam que nem sempre a pneumonia causada pela bactéria evolui para formas graves de infecção. Influenza, adenovírus, esses vírus eles podem dar quadros muito mais graves nas crianças. Então, o micoplasma, ele nem sempre é tão importante comparando com esses outros agentes que eventualmente estão infectando as crianças ao mesmo tempo. A pneumonia causada pela bactéria é mais frequente em crianças maiores de 5 anos. Os principais sintomas são tosse, febre persistente, frequência respiratória elevada e cansaço. É exatamente o que o Gabriel, de 4 anos, está apresentando. Preocupados, os pais trouxeram o menino para esta unidade de pronto atendimento infantil. Talvez aqui a mudança de temperatura, os novos vírus, né? Então estamos aqui para confirmar o que pode ser. Levar logo a criança para uma consulta médica é a recomendação dos especialistas e desta mãe, que já conseguiu se recuperar do susto. O que ficou de grande lição para mim? Mesmo que não tenha febre, mesmo que tenha tosse seca, procure assistência médica, porque essa bactéria está rondando. Então, pode ser que seja ela, pode ser que não. Mas se for, pelo menos o tratamento vai ser adequado e rápido. O número de multas para motoristas que dirigem bêbados aumentou no ano passado. O crescimento foi de 22% nos 8 primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Especialistas alertam para a necessidade de usar o dinheiro arrecadado com essas autuações para investir em educação no trânsito. Após um ano de suspensão, o Exército retomou as autorizações para registro de armas a novos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, os chamados CACs. O prazo de validade do certificado caiu e uma lista de exigências foi criada para dificultar os registros. A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de um policial militar aposentado na Baixada Santista.
Ele era o único do grupo que estava foragido. Esse sonzinho é tentador e parece sempre urgente. O medo do que aconteceu nesse tempo que eu fiquei sem celular, né? Ligar aquela expectativa, que mensagem vai vir, quem me ligou. Na casa onde os dois moram, tem mais celular do que gente. No almoço mesmo agora, cada um estava no seu celular respondendo coisa. O hábito que o casal tem traduz uma nova tendência que ganhou o nome de FOSO. A sigla em inglês quer dizer medo de desligar. Uma pesquisa feita com 8.500 pessoas em aeroportos de 11 países mostra que mais de 1/3 tem dificuldade de se desconectar, mesmo em dias de folga. Mais de 70% tem medo de perder mensagens importantes. Quase 70% sentem mais estresse com o aparelho desligado. E quase 60% ficam nervosos se deixam o celular em casa. O resultado do estudo chamou a atenção deste psiquiatra e presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. E a vivência que você tem é a mesma vivência de uma crise de abstinência, por exemplo, se você não fuma, se você não bebe álcool, e daí está a palavra medo, né? Que eu acho que se definiria melhor como uma vivência de angústia, né? Uma vivência angustiante por não ter aquilo à mão no momento em que você precisa. Um verdadeiro vício. É assim que especialistas em saúde mental têm definido a dependência do celular. Muita gente nem percebe, mas o uso excessivo do aparelho pode provocar mudanças no comportamento e sérios prejuízos. Se eu não posso ter momentos de paz, né? Se eu não posso relaxar, eu estou vivendo em constante adrenalina, né? Aquela situação de constante liberação de adrenalina. E isso faz com que o meu psiquismo também não descanse. Então, minha capacidade de memória acaba ficando comprometida, minha capacidade de reflexão acaba ficando comprometida. Nas ruas, o argumento é quase sempre o mesmo. Na verdade, o meu celular é o meio de trabalho, então toda hora eu estou respondendo cliente. A gente precisa olhar porque tem coisas, né, trabalho, família, pessoas que a gente precisa conversar. Mas é ano novo. Será que dá para fazer diferente em 2024? A intenção é que sim, né, Marcelo? Porque realmente não é saudável, não mesmo. Pelo menos final de semana, férias, dá uma desligada do celular. Fala a verdade, vai, Rodrigo. Eu, sinceramente, eu não sei se eu vou mudar. Dizem que o cabelo é a moldura do nosso rosto. Mas é preciso prestar atenção na queda dos fios, principalmente as mulheres com mais de 50 anos. Pode ser culpa do estresse, da menopausa ou de problemas hormonais. Cuidar do cabelo aumenta a autoestima e faz viver mais e melhor. Uma mãe que perdeu o filho para a dengue foi a primeira brasileira a receber a vacina contra a doença na rede pública de saúde. 1/4 das mães de recém-nascidos sofre com algum transtorno psicológico, segundo a Fiocruz. Uma lei que garante o atendimento a essas mulheres na rede pública vai entrar em vigor nos próximos meses. O Jornal da Semana termina aqui. Outras notícias no nosso portal SBT News e também no SBT News na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom domingo, uma ótima semana e até a próxima.